Eu estava preocupado. Eu confesso. Mas nós estamos em Americana. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Esse é o ano que Deus está pedindo para você atitude. Porque esse não vai ser um ano comum. Eu quero que você receba essa palavra já no começo. Esse não será um ano comum, porque esse será o ano mais poderoso, frutífero e extraordinário da nossa vida. Mas o Senhor está te olhando e dizendo: eu preciso que você tome uma decisão, uma posição, e o resto eu vou fazer. E é o Senhor falando conosco. Amém? Antes de nós irmos para a palavra, um pedido rápido para você. Curte o vídeo, comenta, aleluia, compartilha. Isso ajuda. Quando você faz isso, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Toda segunda e quinta tem uma palavra de Jesus para você por aqui. E eu tenho um objetivo. E esse objetivo não é sobre um número, mas é sobre uma quantidade de pessoas que serão alcançadas. Vamos chegar nos 20 milhões de inscritos. Aleluia! Então já se inscreve. Amém? E se você ainda não conhece a nossa associação evangelística, esse é o meu último convite para você antes da palavra. Chegou a hora de você não ser apenas um espectador daquilo que Jesus está fazendo, mas parte da maior colheita da nossa história. O Senhor chamou você, você pode ser parte, e todas as informações que você precisa estão aparecendo aqui abaixo. E agora, vamos para a mensagem. Aleluia! 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 Meu Deus do céu, aleluia! Eu quero que você entenda que o segredo da nossa vida com Deus não está baseado naquilo que a gente ouve, mas exatamente naquilo que a gente decide fazer a partir daquilo que a gente ouve. Espiritualidade que se baseia na emoção é frágil. Mas quando baseamos a nossa fé em Cristo e tornamos a prática da nossa vida, então não seremos abalados. 2, aleluia, eu vou falar de novo. Se a nossa fé está em Jesus, e ela está em Jesus, mas se aquilo que Ele tem para nós se torna a prática da nossa vida, nós não seremos abalados. Avançaremos, conquistaremos e venceremos para a glória do nome de Jesus. Essa palavra não é para quem quer repetir o ano que passou. Essa palavra não é para quem quer repetir algum momento da vida de alguém que talvez veio antes. Não, essa é a palavra de Deus, é para quem como eu posso dizer, vida louca, corajoso, atentado. Entenda bem o que eu vou dizer. Tem que ser um pouco vida louca, porque você vai tomar uma decisão no meio de um ano caótico. Escute bem: Copa do Mundo, eleição, expectativas nada boas para o nosso país. Mas no meio de um caos, Deus está levantando você, debaixo de uma palavra, aonde você vai viver o ano mais poderoso da sua história, independente da circunstância, porque o seu posicionamento é novo e diferente. Amém? Vamos lá. Daniel, capítulo de número 1. E aí você já sabe que vai arrochar. Daniel, capítulo 1, versículo de número 8. Amém. Diz a Bíblia: porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria. Aleluia, começamos bem. Com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Ora, Deus havia trazido Daniel ao favor
e terno amor com o príncipe dos eunucos. E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo o meu senhor o rei, que determinou a teu alimento e a tua bebida. Pois por que deveria ele ver nas vossas faces pior aparência que dos outros jovens do seu tipo? Então, vocês vão me fazer arriscar a minha cabeça diante do rei? Então Daniel disse: põe os teus servos à prova. Eu te suplico, 10 dias. 10 dias. Dez dias, eu só te peço 10 dias. Confia na gente. Dá 10 dias. Você tá entendendo o que Daniel está fazendo? Daniel não está sendo apenas obediente, Daniel está sendo estratégico. Se você não tem estratégia para obedecer, você vai desobedecer porque não foi disciplinado para se precaver das tentações que viriam contra você. Amém. Eu não devia estar pregando isso aqui agora. Eu vou ler de novo. Põe teus servos à prova, eu te suplico por 10 dias. E que nos deem legumes para comer e água para beber. Então, que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti. E o semblante dos jovens que comem da porção do alimento do rei também. E se tiver bom, você livra a gente. Amém. Vamos entrar na seara que o Senhor está nos cobrando. Estamos no começo do ano e essa talvez seja uma das primeiras mensagens que você esteja ouvindo. Amém. Então entenda que Deus está nos dando uma oportunidade, uma chance, extraordinária, de começar algo diferente e novo. E é exatamente nesse estágio da vida, aonde uma palavra como essa pode transformar a nossa história para sempre. Porque o nosso maior problema não é saber o que deve ser feito, mas é ter força para cumprir aquilo que sabemos que devemos fazer até o final. Portanto, entenda, quando a palavra nos provoca, quando o título nos incomoda para um posicionamento, é porque não será fácil, é porque não será tão simples, é porque não será tão, afável, nos cobrará sacrifícios, tocará em nós naquilo que nós não queríamos que fosse tocado, vai mexer em pontos sensíveis da nossa vida, porém, para aqueles que vencerem, para aqueles que se posicionarem, eu quero declarar já de agora, no começo, em nome de Jesus, haverá a maior colheita da sua história. E aquilo que estava atrasado vai ser adiantado e acelerado na sua vida, porque nada atrai mais o coração de Deus para agir em nosso favor do que alguém que amadureceu, evoluiu e se preparou para receber aquilo que Deus tem. Amém? Mas precisamos lembrar, nós não estamos em solo amistoso, nós estamos na terra dos nossos inimigos. Como assim, Dave? Eu vou te falar. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno. Nosso solo não é favorável, nossa geração não está esperando isso de nós. Não há boas expectativas, pelo contrário. Tudo é péssimo e negativo, principalmente se você lastrear a sua vida no lugar errado. Eu confesso para você que hoje foi o dia perfeito para ouvir sobre posicionamento. Estou terminando um livro chamado 31 Dias Sem Errar. E antes de escrever o livro, eu fiz um propósito público na internet. Eu me lembro que no grupo de WhatsApp tinha quase 18 mil pessoas. E no terceiro dia eu recebi uma mensagem de alguém dizendo: eu não consegui cumprir com aquilo que prometi. No dia eu confesso que fui um pouco pesado. Disse, então acabou tudo. Mas também não fui bíblico. Escolhi ser pesado, mas não fui bíblico. A vida não é uma corrida que você vence todos os dias. Às vezes você vai tropeçar.
E é nesse dia que a graça de Deus é poderosa e suficiente para pegar você pela mão e dizer: volta para onde você parou, volta aonde você caiu, não é? Volta no começo, levanta de onde você caiu e continua. Aleluia! Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque talvez você tentou isso em 2025 e não deu certo. E agora alguém está batendo na tecla de novo e você está dizendo: eu tentei e não deu. A palavra de Deus para você já é clara para tirar toda a dúvida de você. Volta aonde você tropeçou. Volta aonde você caiu e começa novamente. Começa novamente. Que dessa vez você não vai começar sem estratégia. Você vai começar de maneira inteligente. E aquilo que propor no seu coração, você vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Então sacode alguém que está do teu lado e diga: eu não aceito a versão antiga. Eu estou atrás da 4.0. Eu quero a versão nova. Eu quero a versão que os olhos brilham. Eu quero a versão que é cheia do Espírito Santo. Eu quero a versão daquele que ouve a voz de Deus e pratica. Eu quero a versão daquele que ouve a palavra e vai atrás da promessa. Eu quero a palavra, eu quero a promessa, eu quero o propósito. Eu quero viver o que Deus tem. Aleluia. Então vamos continuar. Meu Deus do céu, Daniel. Daniel é maravilhoso. Daniel propôs no seu coração. Aonde ele propôs? No coração, logo lá. Logo num lugar que é, sabe, perigoso. Logo num lugar que é enganoso. Logo lá. E aí a Bíblia vai dizer que ele propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Só para a gente tirar uma dúvida aqui. Legumes e água. Manjar do rei. O que é melhor? Não é possível que você não vai me ajudar nessa. Vamos de novo. Seja objetivo e lógico. Você é muito inteligente, você sabe escolher bem. O que é melhor? Legume e água? Ou manjar do rei? Ô irmão, que medo. É óbvio que é o manjar do rei. Só que tinha um problema. O manjar do rei não era feito só para o rei. Era consagrado a deuses estranhos. O manjar do rei não era feito para Daniel. O manjar do rei era feito para deuses pagãos. Então Daniel não quer ser a mesma coisa. Daniel não quer a mesma realidade. Daniel prefere aquilo que não é óbvio, mas que pelo menos é separado. Entenda, pode ter coisas melhores, mas a gente não está atrás daquilo que é melhor. A gente está atrás daquilo que é pra gente, daquilo que é pra nós, daquilo que não nos atrapalha, daquilo que não, sabe, rouba de nós a paz, daquilo que não tira de nós aquilo que de fato é importante. Enquanto tem gente correndo atrás do que é bom para todos, a gente está correndo atrás daquilo que é bom para a nossa vida com Deus, daquilo que é bom para a nossa família e não rouba a nossa paz. Então entenda, a questão importante é, Daniel não está escolhendo óbvio, Daniel está escolhendo aquilo que é puro. Daniel está escolhendo alguma coisa porque ele já disse o que está fazendo. Eu não quero me contaminar. Lindo. Ele não quer se contaminar. Daniel, ele não quer ser parecido com aquilo que não está dando certo. Daniel não quer ser amoldado numa realidade que não lhe pertence. Daniel não quer viver o que todo mundo está vivendo. Daniel quer viver a vontade de Deus. Daniel está dentro do seu coração dizendo: eu não vou. Agora entenda, fazer isso dentro e não expressar para fora não muda nada. Não me leve a mal, mas não muda nada, porque a gente propõe muita coisa no nosso coração, mas pratica quase nada daquilo que propõe. Uma coisa interessante da vida do ser humano é que tudo aquilo que você propõe e não coloca para fora, talvez será sabotado pela sua própria infidelidade dos seus propósitos. E escute bem, não se ofenda no que eu vou dizer. Tem coisas na vida que se você fazer e não contar para ninguém, você vai se auto-sabotar antes que chega no final da corrida. Vamos criar um exemplo hipotético, não ligue para o nome. Mas vamos dizer que você fez um propósito com Deus de não comer açúcar. Você fez um propósito com Deus porque quer melhorar a sua vida com Deus, quer sacrificar algo que para você importa, mas você entende que isso também fará bem para a sua saúde. Você fez isso no domingo, dobrou os joelhos. Aleluia, que lindo. Mas aí,
Aí na segunda-feira você foi para a empresa e a Jéssica estava de aniversário. E a Jéssica nunca deu nada para ninguém. Mas naquele dia a Jéssica levou um bolo do seu preferido. E como você não contou para ninguém que estava de propósito, você olhou para o bolo olhou para você. Você olhou para a Jéssica. E você disse, deixa para lá. Começo semana que vem. E esse é o problema. Quando você está tomando uma decisão radical que vai mudar a sua vida, é bom que todos saibam, para não serem ousados ao ponto de tentar sabotar aquilo que você está decidindo para viver algo melhor. Eu vou ser mais claro, quando você decide viver uma vida com Jesus, é bom que todo mundo saiba, porque as mesas que falavam algumas coisas não falarão a mesma coisa na sua presença, porque as palavras que falavam perto de você não terão mais a mesma liberdade, porque antes de falar vão olhar e vão dizer, ih, mudou, tá diferente, não dá para falar mais qualquer coisa, não dá mais para compartilhar qualquer história, não é qualquer fofoca que cola, não é qualquer sentimento que vinga. Por quê? Porque ali está vindo alguém que tomou uma decisão de não se contaminar e viver algo novo. É bom que todos saibam. Aleluia. Aliás, eu vou dar um desafio. Acabou de começar. Posta hoje. Posta hoje. Coloca no seu story lá. Ei, para que todos saibam, esse ano não é meu. Esse ano eu estou consagrando a minha vida inteira no Senhor. A minha vida, os meus filhos, o meu trabalho, minha carreira, minha história por completa. Não é mais eu que estou no controle. Agora é o Senhor. E eu sei que alguém vai dizer, mas então vamos tentar atrapalhar. Mas aí agora você também fez prova contra você. Quando você diz o que não faria, vai ter gente olhando para você só para esperar, para ver se você vai ir contra aquilo que prometeu. E o bom é que quando sozinho a gente não consegue, é importante ter gente perto de você que vai te dizer, lembra? Lembra que você postou no teu story? Sabe o dia que você estiver revoltado na empresa, dentro de casa, dizendo, vou jogar tudo pro ar, e alguém vai dizer, mas eu me lembro que no começo do ano, você falou que esse ano a sua vida estaria na mão dele de maneira completa. Como você vai jogar pro ar algo que nem está mais na tua mão? Amém. Só estamos começando. Bom, Daniel, então, propôs no seu coração. Só que como entendemos que aquilo que propomos no coração, se não se tornar a nossa prática, não vai funcionar. Então, a gente precisa ter estratégia. Irmão, Daniel é brilhante. Daniel diz para ele mesmo, bom, comer a comida do rei não vou comer, mas não posso morrer de fome. O que não faz parte do manjar do rei, que pode ser a refeição que vai me sustentar? Água e legumes. Aí o chefe dos eunucos vem e Daniel diz, olha, mano, tem uma parada para te falar. Aí o chefe dos eunucos, o que você faz? O que você tem para falar? Pois é, então, é que a gente não vai comer esse trem aí não. Aí o chefe falou, cara, não viaja, todo mundo morreria para comer isso daqui. Aí Daniel, estou parafraseando, Daniel, mas isso não é feito para a gente não. Se a gente comer vai afetar aquilo que é o nosso propósito principal. A gente não veio para cá para ser parecido com a Babilônia. A gente veio para cá como uma arma secreta do céu para transformar a realidade desse lugar. A gente é embaixada de Deus nessa terra. A gente não veio para ser parecido com os outros. A gente veio para incomodar de verdade. A gente veio para ser a contramão. Aí o chefe dos eunucos amava o Daniel, porque o Daniel é crente, cheio do Espírito Santo. Sabe, quando você até quem queria te prejudicar não consegue. Aí ele olha e diz, não, então tá bom, Daniel, mas olha a confusão que você vai fazer. Se o rei descobre, minha cabeça tá a prêmio. Aí Daniel tem uma estratégia, lembre-se, espiritualidade sem uma estratégia que te defenda a longo prazo, ela é frágil e volátil. Começa com fogo e amanhã termina com água. Mas quando você é inteligente, estratégico, você constrói o caminho aonde aquilo que poderia te manchar, nem perto de você fica. Aquilo que poderia roubar a tua paz, nem na tua frente passa, porque você vai por outro caminho, você escolhe outra rota. Então, lindo, não é sobre, sabe,
renunciar, é sobre ficar longe daquilo que pode te fazer mal. Passa longe. Daniel falou, dá para nós água e legumes. E daqui 10 dias, volta para ver a gente. Irmão, você está preparado para fazer uma dieta de 10 dias? Você está preparado para tomar uma decisão que você vai cumprir não só durante os 10 dias, mas vai fazer durante o ano todo? Você está preparado a hoje tomar uma decisão de coisas novas para a sua vida que vai mudar a sua história para sempre? Você está preparado mesmo para dizer, Deus, eu vou fazer e fazer até o final? Porque no final dos dias, aleluia, vão passar e olhar no teu rosto. E o que verão será alguém carregando testemunhos extraordinários, de alguém que vai dizer com todas as letras, ele é fiel e sempre será, mas para aqueles que têm compromisso, a porção é dobrada. Entende? Daniel ficou 10 dias comendo legumes e água. Tem gente que emagrece com, com mais comida. A preocupação do chefe dos eunucos era, e se a gente voltar daqui 10 dias? E vocês estiverem com um cara de acabado aqui? Aí Daniel é ainda mais ousado. Daqui 10 dias não olha só a gente, coloca a gente no lado dos outros. Olha pra gente e olha pra geral. Você não pegou, né? Você não entendeu, né? Daqui a alguns dias, você vai olhar no espelho e vai ver a diferença. Mas não é só você que vai ver, não. Quem trabalha com você vai olhar e vai dizer, alguma coisa mudou. Quem está na sua casa vai dizer, tem alguma coisa diferente. Não é a comida que você deixou de comer, não é a água nova que você está bebendo, mas é a presença do Espírito Santo, que agora tem espaço dentro de você, que agora é a prioridade do seu coração. Você tomou uma decisão, e a decisão mais importante não é só aquilo que você tira, mas aquilo que você deixa entrar. 10 dias se passaram. Quantos dias se passaram? 10 dias se passaram. E o chefe dos eunucos chegou até onde Daniel estava. Não era só Daniel, era Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando olharam para os 4, o rosto dos 4 resplandecia mais do que aqueles que haviam comido o manjar do rei. Quando você se posiciona, mesmo fazendo aquilo que é contraintuitivo para a maioria, o Senhor se responsabiliza em guardar você, a sua casa, a sua família. Aquilo que para alguém vai fazer falta, para você não vai fazer falta. Aquilo que para você era um vício, para você vai ser algo novo de liberdade, que você vai entrar e viver uma nova estação da sua vida. Eu quero melhorar. Você pensava que precisava daquilo, até descobrir que na verdade o que você precisava era de Jesus preenchendo todos os espaços vazios dentro de você. Você acreditava que precisava de algumas coisas mais do que outras, mas na verdade o que você precisava era de um posicionamento, de alguém que estabelece prioridade, cria uma estratégia e não volta atrás da decisão que tomou. Esse é o ponto. Não é só decidir, é sustentar a palavra que você está dando. Você consegue compreender que o chamado do Senhor não é só para uma decisão, é para sustentar a decisão. Mesmo quando o fogo do forno fique mais quente, mesmo quando hajam leões na cova, nós não voltamos atrás da decisão que tomamos. Nós não negociamos nossos princípios, nós não mudamos a nossa realidade. Então lembre-se, aqueles que se posicionam precisam ter hombridade para garantir até o final. E se eu tropeçar, a graça de Deus te socorre e te levanta do lugar de onde você caiu. Mas dessa vez você não vai voltar lá atrás, você vai seguir da onde parou.
Eu não sei se você está entendendo, mas não é um chamado normal. Essa palavra é um chamado para um posicionamento novo na sua vida, aonde Deus vai ser a prioridade, aonde a palavra de Deus será parte da sua rotina, aonde vida com Deus vai ser aquilo que você vai começar o dia fazendo, aonde você vai cuidar de coisas que não cuidava do seu coração, aonde você vai examinar coisas que entravam na sua casa, mas a partir dessa palavra não entrarão mais, coisas que você consumia, que você não vai consumir mais, porque a posição que Deus está te pedindo é uma atitude que protege o teu futuro, mas estabelece o teu presente de uma maneira nova. A sua rotina não vai mudar só o hoje, vai mudar o seu futuro, vai mudar a vida dos seus filhos, vai mudar a geração que vai vir depois. E entenda, o que demoraria anos na ausência de disciplina e compromisso com a palavra, em meses se tornará parte do teu testemunho, em nome de Jesus. Termino dizendo para você algo importante. Deus honra quem tem compromisso com Ele. Deus honra aquele que promete e não volta atrás nas suas palavras. Deus honra aquele que se sacrifica, aquele que abre mão de si, aquele que renuncia a si próprio, daquele que entende as prioridades e não volta atrás daquilo que de verdade importa. E quando eu digo que Deus honra, significa que Deus recompensa. E eu quero declarar que a postura que Deus está te levando a tomar será recompensada, será honrada, e os frutos serão públicos na sua casa e na sua família. Então hoje, para tudo, repensa tudo e toma uma decisão para o que você quer nesse ano. O que você quer para o seu ano? Dave, eu quero que o meu ano seja cheio da presença de Deus. Então coloca Deus como prioridade na sua rotina. Dave, eu quero que a minha saúde melhore. Então entenda que você é templo do Espírito Santo e que quando você cuida da saúde, você está glorificando ao nome do Senhor na sua vida. Dave, eu quero que o meu casamento melhore. Então coloque luz em cima do problema, resolva onde está caído e comece uma jornada nova para viver exatamente aquilo que Deus tem para a sua vida. E lembre-se, tudo aquilo que você promete no seu coração e tem caráter para sustentar, será honrado e recompensado pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda, você acabou de assistir uma palavra que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou muito ao seu coração. E esse ano não é um ano comum, é uma oportunidade única de você evoluir ainda mais na sua vida com Deus. E pensando nisso, alguns meses atrás, Deus nos deu um presente. O nosso devocional, Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias, uma palavra para cada dia do seu ano. E ele está disponível com frete grátis. E o link eu vou deixar na descrição do nosso vídeo. Eu tenho certeza que será uma grande companhia que vai abençoar muito os seus dias. Porém, se você não tem condição de ter um devocional físico na sua casa, há uma boa notícia. Você pode ter ele de maneira gratuita. Oh, meu Deus! Como assim? Exatamente. Você pode ouvir ele de maneira gratuita no Spotify, no canal Oi Deus, Sou Eu de Novo Oficial. Você pode ouvir no nosso outro canal do YouTube. Você pode celebrar o nome dele. YouTube, Spotify. E você pode fazer o download no seu telefone do aplicativo Oi Deus, Sou Eu de Novo. E para além do devocional, lá você tem aconselhamento, pedido de oração e algo que vai com toda certeza fortalecer a sua fé. Portanto, não perca tempo. Comece todos os dias. Oi Deus, Sou Eu de Novo. Deus abençoe. Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. Deus está te puxando para cima. Veja, existe uma diferença entre
empurrar e puxar. E essa palavra eu tenho certeza que vai, trazer para você uma visão do quanto vale a pena quando você ouve a voz de Deus e você se joga para viver de fato aquilo que Ele tem para você. E que vale a pena esperar no Senhor. Antes de nós irmos para a palavra, eu preciso, por honra, agradecer quem é parte do nosso canal hoje aqui do Mentoria de Vida. E nós contamos com o apoio deles para todas as quintas-feiras ter essa palavra para você. Eu estou falando da nossa parceria da Facilite Benefícios, que eu tenho a alegria de ter na nossa casa e de ser parceiro deles há mais de 5 anos. E eles são maravilhosos e eu queria muito que você conhecesse eles ainda em 2026. Aliás, se você tem um veículo e quer fazer uma cotação, eu vou colocar um link para você chamar eles direto aqui do nosso vídeo, e você vai chamar eles direto no WhatsApp. É o primeiro link que eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? E agora eu sigo para a palavra. Mas antes, se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, compartilha. E isso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. E se não for suficiente, de segunda a sexta também no SBT, às 7:30 da manhã, o Bom Dia Esperança para o Brasil inteiro. E agora, vamos para a mensagem. Amém? Olha só, eu confesso para vocês que essa palavra, essa mensagem, ela nasceu do título para a mensagem. E nasceu com essa inquietação. Porque a gente tem um pouco bom, é um pouco problemático você falar sobre honra, sobre promoção de Deus, quando Deus pega e promove alguém. É uma coisa que a gente tem dificuldade. E eu vou dizer por quê. Porque nós cremos no que diz a palavra de Deus por completo, e alguns sentimentos são um pouco confusos nisso. Por exemplo, quando você fala no texto, no título, por exemplo, tipo puxar para cima, Deus vai puxar você para cima, o que a gente automaticamente lembra? A gente vai aparecer. A gente vai para um lugar de destaque, não é o que a gente pensa, sim ou não? Isso é óbvio. Mas a gente crê pelo próprio Evangelho algo que entendemos que é a realidade. Que Ele cresça e que eu diminua. Mas vamos concordar que algumas pessoas Deus coloca em evidência. Vamos concordar que algumas pessoas que ninguém espera, que ninguém acredita, Deus pega e faz dessa pessoa algo muito extraordinário. E essa pessoa, ela passa a ser vista. Só que quando essa pessoa ela é vista, ela não é vista sem um propósito, ela é vista pela missão que carrega. Tem um irmão aqui que está entendendo. Eu vou continuar. Vamos entender isso aqui. Então significa que quando Deus puxa alguém para cima, quando Deus traz alguém para a evidência, não é por conta de um desejo de ser evidenciado, mas por conta da missão que Deus tem para essa pessoa. Eu vou construir um pouco mais profundo isso daqui. A gente tem problema com duas coisas. A gente tem problema quando o sucesso dos outros é demais. E a gente tem problema quando alguém prospera demais. Por que a gente tem problema? Me entenda bem. Se nós não alcançamos aquilo, para nós aquilo é errado. Me entenda bem, eu não estou falando de todos, mas o ser humano, na sua média, se ofende quando a felicidade é demais, quando o sucesso é demais, quando o dinheiro é demais, a gente se ofende. E aí a gente usa exatamente o texto que eu li, que ele cresça e que eu diminua. Mas na verdade, a gente não diminui pela ausência de coisas, mas pela quantidade delas. Eu vou explicar. Quanto mais Deus confia na sua mão, quanto Deus mais deposita confiança em você, veja, eu estou fazendo isso aqui não é dinheiro, eu estou falando de outras coisas. Quanto mais Deus confia em você, quanto mais alto Ele te coloca, mais servo de todos você se torna. Se você chega sozinho, você acredita ser dono do lugar que está. Se você chega pela mão do Senhor, você entende
que aquele lugar não é seu, que aquele lugar é para a glória de Deus. Então eu quero falar agora para ver se você vive e celebra o que eu vou dizer. Deus está puxando você para esse lugar. Não, eu vou melhorar então, agora vai. Deus está confiando em você. Deus está olhando para quem ninguém olha. Deus está vendo aquilo que ninguém vê. Deus está se movendo na sua direção. E Ele está puxando você para cima, para uma nova estação, para um novo nível, para um novo lugar. E eu vou falar uma parada para você agora. Você vai ficar assustado com o que tudo isso significa. E eu vou ter que voltar uma mensagem. Lembra de Josias? Sim ou não? Sim. Em Josias, a gente vê ele fazendo 7 coisas. Eu não vou falar aqui porque eu quero que, se você não viu, assista a mensagem anterior. Me ajuda. Uma antes. Uma mentoria de vida antes. Mas agora aqui, você não vai fazer mais nada. Porque tudo que precisava ser feito foi feito antes. Eu vou ter que falar um pouco, pelo menos. Você colocou Deus como prioridade. Você limpou a casa. Você destruiu tudo aquilo que roubava o seu coração e dividia a sua adoração. Você fez uma aliança pública e você se arrependeu de tudo. Então agora a sua vida está na mão dele. E eu vou falar algo para você de maneira bíblica. É da vontade dele que você se levante. É da vontade dele que rapidamente você comece a viver essa estação que ele deseja. E eu vou falar o porquê. É porque tem gente esperando isso de você. A Bíblia diz que estão aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então eu vou construir isso com você agora na palavra. Lembre-se, não dá para esconder uma vela debaixo de uma mesa. Luz foi feita para brilhar. Sal foi feito para salgar. Deus não fez você para outra coisa senão para mudar o sabor dessa terra, para trazer luz para onde você está. Então não adianta querer ficar escondido. Deus vai te expor. Esse é o ano da exposição. Você não queria, Deus vai fazer. Você não orou por isso, Deus vai fazer. Você não desejava, Deus vai fazer. E eu vou piorar. E quem queria não consegue. E quem está tentando não vai conseguir. Mas quem é fiel a Deus, quem está fazendo certo pelo motivo certo, quem está honrando Deus aonde ninguém viu, Deus vai colocar nesse lugar. E aí a palavra de Deus é necessária. Vamos embora. Gênesis capítulo 41, versículo de número 14. A Bíblia diz: não estou dizendo eu com as minhas palavras, mas a Bíblia está dizendo. Então Faraó enviou e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra. Ele se barbeou, mudou as suas vestes e veio ao Faraó. Amém. Eu entendo que na vida algumas coisas acontecem para quem não quer. Sabe por quê? Porque quem quer muito troca os pés pelas mãos, tenta comprar acessos, passa por cima dos outros, não respeita a ética das coisas ou quer tudo pelo motivo errado. E Deus não confia coisas poderosas na mão daqueles que desejam pelo motivo errado. Por isso que a nossa crise, às vezes, de não querer viver, porque a gente sabe quanto aquilo vai nos custar. Mas aí que tá. Deus pega quem ninguém espera nada.
Porque é desses que ele constrange todos à sua volta. É de quem ninguém espera, é de quem não acreditava que era possível, é de quem não queria viver. E agora eu posso começar a pregar aquilo que preciso pela palavra. Fiquei com isso na cabeça. Deus vai puxar para cima. A primeira coisa que eu entendi é que quando Deus puxa, Ele está na frente. Quando Deus empurra, Ele está atrás. Alguém se impressione porque é muito profundo. Quer ver uma coisa? Você é bom. O guincho, ele vai na frente ou vai atrás? Porque ele está puxando. Amém. E quando vai atrás, ele está empurrando. Um carro tração traseira, ele puxa o carro ou ele empurra o carro? Empurra. Parece tudo besteira até agora, eu sei, está tudo confuso. Irmão, eu fiquei nessa paranoia à tarde, falando com Deus e não estou entendendo nada. E aí Deus me fez entender algumas coisas. O sonho é aonde Deus te empurra. A fase da promessa é aonde Deus te empurra. Porque você não acredita em nada, você não viu nada acontecendo. Então tudo é muito mais difícil. Então na parte da promessa, Deus está te empurrando para um lugar que você não sabe de fato o que é. Você não planejou absolutamente nada daquilo. Então a parte da promessa é Deus te empurrando. Veja, vamos lá. A Bíblia diz que José está de boa em casa. José está dormindo uma soneca. E do nada, Deus deu para ele um sonho. E esse sonho é absurdo. Esse sonho ele está governando. Esse sonho, o sol e a lua se prostram. Nesse sonho o pai, os irmãos. Nesse sonho, ele está num lugar muito doido. E aí ele acorda e ele fala para os irmãos dele. E os irmãos dele ficam com mais ódio dele. Então os irmãos dele decidem o futuro dele. Como que eles decidem? A gente vai assassinar ele. E aí alguém intercepta e diz, não faz isso. Jacó vai descobrir o nosso pai, vai dar problema. Então a gente vai pegar e vai vender ele para o Egito. Então a Bíblia diz que ele é colocado como o Egito. Sabe, ele não escolheu aquela prisão, ele não escolheu aquele lugar, ele não escolheu aquele sonho. Então Deus veio e começou a empurrar José para o centro da vontade dele. Ele começou a empurrar, e nessa fase de empurrar, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe porque está indo, por onde está indo, você não sabe porque a vida está tomando esse rumo, porque o sonho era muito bonito, mas tudo que está acontecendo é estranho perto daquilo que Deus falou no futuro. Então Deus não está na frente, Deus está atrás de você, te empurrando, tirando a possibilidade de você tentar recuar, tirando a possibilidade de você tentar desistir, mas Ele está atrás de você, empurrando. Você não queria mudar de vida, mas Ele está te empurrando e você mudou. Você não queria limpar a casa, mas Ele está atrás de você empurrando e você limpou. Você não queria colocar Ele como prioridade, mas Ele está empurrando você para esse lugar. Você não queria esse problema para a sua vida, estava muito bom na sua cabeça, está onde está e viveu o que está vivendo. Mas Deus vai fechando o cerco e te empurrando para um lugar. Só que daí nesse lugar aonde Deus te coloca, quem você se torna, diz se você sai dali para cima ou se você sai dali para baixo. Não me entenda mal o que eu vou te dizer. Tem gente que com muito pouco perde o coração. Tem gente que com muito pouco se torna uma pessoa errada. Tem gente que com quase nada da bênção de Deus perde toda a essência. Então me permita dizer para você que a palavra ela é poderosa, a palavra ela é profética, mas ela não funciona com quem tem o coração extraviado pela vida. Por isso que não é todo mundo que vai. Era para todo mundo ir? Era. Mas por isso que não é todo mundo que vai. Porque tem gente que limpa, mas não limpa tudo. Tem gente que quebra a idolatria, mas não quebra todas. Tem gente que, entende? São meias decisões. Esse é José. José agora sabe quem ele vai ser, pela palavra que recebeu, porém está no lugar errado. Está numa prisão esquecido. E essa é a loucura de tudo.
Deus nunca vai te colocar no lugar antes de testar o teu coração no limite, para saber se você está preparado. Eu vou ser totalmente pedagógico. A mentoria de vida é para isso, é para ser pedagógico. Então eu vou te explicar de maneira detalhada. Deus vai te puxar para cima, mas Ele nunca vai te levar para esse lugar se você não estiver preparado. E a preparação vem no empurrão, vem no lugar de sofrimento, vem no lugar aonde você não escolheu, vem no lugar aonde Deus te colocou e você acha que não tem sentido nenhum. E é nesse lugar que você é forjado por Deus. Agora eu vou continuar. José foi parar no meio de uma prisão. E naquela prisão, ele foi o melhor prisioneiro que alguém poderia ter conhecido em todo o Egito. Vamos lá. José tem um dom. Sabe qual é o dom de José? Interpretar sonhos. Só que a Bíblia diz que o copeiro teve um sonho. O padeiro teve um sonho. O copeiro não é ninguém. O padeiro não é famoso. Ninguém é rico, ninguém tem dinheiro, ninguém tem status. Mas a Bíblia diz que quando os dois sonham, José interpreta o sonho. Porque o ministério dele está disponível para aquele que precisa, não para aquele que detém o poder. Não, você não pegou, eu vou melhorar. Tem gente que está esperando ser alguma coisa na mesa certa. Tem gente que está pensando que só vai acontecer quando estiver no lugar perfeito. Tem gente que está esperando para servir quando estiver no lugar preparado e desejado. Não, não, lindo. Quem serve, serve aonde está. Quem serve, serve aonde Deus coloca. Quem é de Deus em qualquer lugar. Aonde Ele colocar a mão, aonde Ele chegar, Ele é bênção para todo mundo à volta. Então deixa eu te falar. Quem espera para ajudar quando ter, nunca vai ajudar e nunca terá, porque quem quer fazer, está fazendo com aquilo que Deus já deu agora. Não, eu vou melhorar. Você quer prosperar muito? Então começa a ser generoso com tudo aquilo que Deus já colocou na sua mão agora, mesmo que seja pouco para você, porque a palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre muito o Senhor o colocará. Vou continuar. José serviu quem ninguém serviria. Você tem um sonho, você vai ser alguém de tanta honra. Você serve o copeiro e o padeiro, então você está preparado para servir Faraó. Só que está continuando a história. Você está no lugar e está sendo honrado mesmo na prisão. E de repente você tem uma oportunidade. A mulher do Potifar vem dar em cima de você. Mas você entende quem você é. Você compreende o que você pode perder. Então você não faz. E ninguém viu, mas Deus está vendo. Você já vai entender por que eu estou falando isso. Ele é fiel, ele é zeloso, ele é servo, mas ninguém está vendo. Mas o Senhor está vendo. E é só isso que eu quero que você entenda. Deus não levanta você por quem você é. Quando todo mundo vê. Deus te levanta por quem você é quando ninguém te enxerga. Deus te puxa para cima, não porque você é a melhor opção, mas porque você tem o coração ensinável, porque você tem humildade para ouvir a correção e sobreviver a ela. E por isso que toda mensagem que parece ser de honra, ela te quebra ao ponto de que quando você chega nesse lugar, você não tem coragem de dizer que é sua culpa. Porque Deus viu o que ninguém viu, mas é exatamente o que ninguém enxerga que faz Deus trazer você para esse lugar. Então por isso que eu estou falando essa palavra depois da mensagem certa. Porque não é sobre o que todos enxergam, é aquilo que talvez você decide dentro da sua casa e é o posicionamento que você toma. Porque aqui não é mais a sua força, aqui não é mais a tua mão, aqui não é mais o teu desejo, aqui é Deus que coloca a mão e puxa, e acabou. Quando você vê, você já está no lugar que Deus queria. Quando você vê, você já está no lugar desejado. E sabe por que isso? Sabe por que Deus fez tudo isso com José? Não era para José ser famoso. Era porque tinha uma nação para alimentar depois de 7 anos.
Não, você não pegou, eu vou falar de novo. Quando Deus estava pegando José lá no Egito, lá atrás, lá no sonho, Deus já sabia do sonho de Faraó, da fase da fome, da fase da colheita, da fase dos celeiros. Só que Deus precisava de um administrador lá na frente. Deus precisava de um homem que não abandonasse a família dele lá na frente. Deus precisaria de alguém que lá na frente não esquecesse dele, que lá na frente não abandonasse ele, que lá na frente olhasse para o povo e tivesse misericórdia, que lá na frente conseguisse perdoar os irmãos, que lá na frente tivesse a sabedoria para administrar no meio da crise. Então Deus não estava fazendo um José qualquer, Deus estava fazendo o governador do Egito. Você está entendendo? Então agora eu preciso que você compreenda. Volta lá atrás. Quando a gente está vivendo o processo dolorido da vida, a gente não consegue entender absolutamente nada. A gente está sendo empurrado, a gente está sendo jogado para frente. E talvez é a estação que a gente está. Só que eu quero que você entenda que de repente, do dia para a noite, faz assim, ó, virou a chave. E quando você virou a chave, quando Deus faz isso, você tira a mão. Quem não lembrava de você lembra. Quem não sabia da sua existência vai passar a saber. E quem precisa daquilo que Deus colocou em você vai te descobrir rapidamente. E essa é a maior loucura da palavra de Deus. Para tudo, Deus tem um propósito. E a gente só entende quando a mão de Deus nos puxa para a superfície. José, Deus puxou ele para a superfície. E sabe como Deus fez? Deus deu o jeito dele. Um sonho para o padeiro, para o copeiro. O copeiro esquece, o padeiro morre. O copeiro vai esquecendo e nunca mais lembra de José. José permanece fiel, José permanece sendo temente ao Senhor. José permanece lá, amadurecendo, evoluindo, crescendo. Só que daí um dia Faraó tem um sonho. Quem foi que deu o sonho? Foi Deus. Deus deu o sonho, Deus criou a demanda. Deus criou a demanda em Faraó. Só que a demanda já tinha sido atendida no copeiro. Aí o copeiro olha para a demanda de Faraó e diz, opa, tem alguém. O nome dele é José. Aí eles vão lá buscar o José. Ô José, Faraó quer falar com você. Arruma essa cara, José. Tira a barba, José. Troca de roupa. Eu não sei o que vai acontecer, mas o Faraó quer falar com você. Deus puxou ele para a superfície. Deus colocou ele na frente de Faraó. Faraó contou o sonho que Deus deu para ele. Só que Deus dá o sonho para Faraó, mas a interpretação Deus dá só para José. Deixa eu clarear isso para você. Tem coisas que Deus vai fazer, mas será só através de você. Será através da sua vida. Eu vou melhorar. Eu vou pregar a vida toda, mas tem gente que vai conhecer Jesus através de você. Que vai ter a vida transformada por causa de você, por causa do teu testemunho, por causa da sua história, por causa da sua família, por causa da sua fidelidade. Eu vou gastar a vida toda pregando, mas eles nem saberão o meu nome. Mas de você, o seu nome, eles saberão. Porque quando Deus puxa para a superfície, Deus está fazendo com que aqueles que precisam de você saibam da sua existência. Quando Deus promove, não é você que fica famoso, mas é o nome de Deus que é glorificado através de você. Quando Deus te promove, não é você que aparece, mas é a glória e a graça de Deus que é escancarada através de você. E essa é a parada mais incrível, porque teve gente que mirou a vida toda para chegar talvez nesse lugar e não vai chegar. E você chegou aonde não tinha nem como sonhar. E eu preciso só continuar. Aí José interpreta o sonho que Deus deu a ele. E quando interpreta o sonho, a vida dele muda drasticamente. E ele se torna o governador do Egito. 3 anos e meio de muita comida. Lembra disso? 7 anos de muita comida e 7 anos de muita
fome. Entenda que ninguém passou fome no período da fome, porque 7 anos antes, Deus havia levantado um governador. Mas eu preciso melhorar. Na verdade, anos antes, Deus estava colocando um governador dentro de uma cela. Anos antes, Deus estava colocando ele dentro da cela com um copeiro e um padeiro. E essa é a loucura da vida com Deus. Tem coisas que a gente não entende agora, mas no dia que as coisas estiverem acontecendo, a gente vai olhar para trás e vai dizer a mesma coisa. Agora eu entendi e valeu a pena. Então agora eu vou declarar sobre você. E se você entende que é o tempo, você vai receber. 2026 é o ano onde Deus vai te puxar para cima. Não é possível. Deus não me deu essa palavra à toa. Essa palavra é profética sobre essa nova estação. É o ano que Deus vai puxar você para cima. Porque coisas que você demorou muito tempo para se posicionar, você já se posicionou. Coisas que você demorou muito tempo para entender, Deus já te fez entender. E tem gente que precisa de muito tempo, mas em nome de Jesus, hoje você está olhando para tudo e já está dizendo: agora eu estou entendendo, Senhor. Agora eu entendi porque o Senhor me salvou. Agora eu entendi porque o Senhor me alcançou naquela palavra. Agora eu entendi porque o Senhor me empurrou para essa circunstância. É porque tem uma nova fase chegando, e nessa fase eu vou servir a todos. Nessa fase a minha vida vai fazer sentido para mais gente. Nessa fase eu vou usar aquilo que o Senhor colocou nos dias de dor para servir aqueles que têm fome. Entenda, nesse lugar aonde você pensa que ficaria famoso e que o mundo todo está lutando, é o lugar aonde você vai ser útil para servir o propósito de Deus para a sua vida. E essa é a graça de 2026. 2026 a gente vai ser útil. 2026 a gente vai servir aqueles que precisam. 2026 Deus vai usar você no lugar inimaginável, porque você foi empurrado até a estação anterior. Agora é a hora de Deus puxar você para a superfície. E é nesse lugar aonde o nome do Senhor Jesus será glorificado de maneira poderosa sobre você. Você estava escondido até ontem, mas agora chega. Deus vai te trazer para a superfície. Você vai ser visto e ouvido, e o nome de Jesus será glorificado através de você. Amém. Fala, meu lindo, minha linda, para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo, ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa Escola Preach lá no Instagram, @Escola Preach. Deus abençoe e até mais. E que bom ter você comigo aqui toda quinta às 7 horas da manhã. Aliás, no nosso canal do YouTube sempre tem uma palavra de Jesus para o teu coração. Segunda-feira, às 7 da manhã, e quinta-feira, o Mentoria de Vida. Mas eu quero conhecer você, que é nosso aluno do Mentoria de Vida, que toda quinta-feira está aqui com a gente. Eu quero conhecer você. Comenta aqui embaixo da onde você nos assiste, qual é a sua cidade, que eu sempre fico muito grato de conhecer você. Tá bom? Então comenta, curte, compartilha, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, aliás, eu queria que você conferisse, porque às vezes você assiste todas as mensagens, mas ainda não é inscrito. E nós temos uma meta ousada e que, em nome de Jesus, vamos viver. Em breve,
seremos 20 milhões de inscritos. Então se inscreve, ativa o sininho. E antes de começar a mensagem, eu quero lembrar a você que o Mentoria de Vida conta com o apoio da Facilite Benefícios. Caminham conosco há 5 anos e já estão há mais de 15 anos com tudo o que você precisa para a proteção do seu veículo, do seu patrimônio, e eles são número 1 pelo Reclame Aqui. Tem que respeitar. E para você que me segue, que sempre está aqui comigo, eu vou deixar um link direto do WhatsApp deles para você fazer a sua cotação e chamá-los, e está aqui na descrição do vídeo. E agora eu quero ir para a palavra, porque a mensagem de hoje, ela é muito importante. Ela vai acalmar o seu coração. Deus sabe o que está fazendo. Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 8. Eu já devo ter lido esse texto milhares de vezes, mas hoje tem um valor diferente para você essa palavra. Eu quero crer e declarar que essa mensagem pegou você na hora certa. Vamos ler comigo? 55 e 8 diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos o meu caminho, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Amém? Olha, eu confesso para você que algumas coisas na nossa vida geram dificuldade. E uma delas é entender a vontade de Deus. A nossa dificuldade é porque quando nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo, primeiro que a gente desconfia se de fato Deus está fazendo alguma coisa. Porque é tão absurdo, é tão distante, é tão às vezes desconectado da nossa realidade, que você diz, não, isso aqui não é Deus que está fazendo. Ou você diz que alguma coisa está muito errada e o que você está vivendo não é processo, mas é castigo de Deus. Eu quero que você entenda que você não é o único a pensar dessa maneira. Milhares de pessoas acreditam que quando a vida sai do controle, Deus está castigando eles por alguma coisa. Então, sofrem, choram, desviam da presença de Jesus, porque de repente alguma coisa que acreditavam estar no controle desapareceu do seu controle. Então começam a blasfemar, a reclamar e a achar então que Deus os castigou. Quando você olha Jó, por exemplo, Jó em algum momento teve a plena certeza que ele havia feito alguma coisa e Deus estava o castigando. Isso é o ser humano. Nós somos assim. Quando a vida dói, quando o calo aperta, a gente pensa que Deus começou a nos punir por alguma coisa. E hoje, o que eu quero falar para você é que o nosso Deus não é um Deus vingativo. O nosso Deus não é um Deus de punição. Grande parte das nossas colheitas são frutos exatamente da nossa semeadura. Porém, quando Deus está no controle, até aquilo que nós pensamos que está fora de órbita, que está dando tudo errado, está cooperando para o agir de Deus. Olha, entenda, todas as vezes que Deus está fazendo algo muito grandioso, todas as vezes que Deus vai fazer alguma coisa muito grande, Ele mexe nos fundamentos. Eu quero que você compreenda algo e entenda o que eu vou te dizer. Todo grande processo da nossa vida aponta para uma grande colheita que Deus nos fará viver. Você gravou isso? Eu vou falar novamente. Todo o grande processo da nossa vida, Deus está nos apontando para uma grande colheita que vamos viver. Deus nunca vai nos expor sem motivo, Deus nunca vai nos colocar em circunstâncias que não irão gerar frutos extraordinários, porque tudo que Deus faz tem propósito e destino.
E como a própria palavra de Deus diz, o pensamento dele é maior, o pensamento dele é incomparável e tudo aquilo que ele faz tem um propósito. Seja lá o que você estiver passando, se for algo dolorido, se for algo que está incomodando você, se for algo que está roubando o seu sono, entenda, se isso é processo de Deus, tenha certeza que a colheita será tão extraordinária que toda a memória traumática que você acha que o processo pode gerar em você não se compara ao tamanho do testemunho que você terá para contar. Eu quero declarar no nome de Jesus que o seu testemunho será muito maior do que as fases doloridas do teu processo. Eu só quero que você entenda, Deus não nos expõe sem um motivo. Deus não nos coloca em circunstâncias se Ele não tem um plano para realizar em nós e através de nós. Sabe, eu gostaria muito de ter ouvido essa mensagem em algumas fases da minha vida, onde eu tinha a certeza que alguma coisa de muito errado estava acontecendo. Eu queria muito que alguém tivesse pego os meus ombros e dissesse, olha, Deus sabe do que está fazendo. Deus não está perdido, Deus não está confuso, Deus não está errando, Deus está no controle. E essa é a palavra para você. Ei, meu lindo, escute, você às vezes está ansioso demais, às vezes você está tentando trocar os pés pelas mãos e Deus está colocando você num processo aonde você vai amadurecer como nunca, aonde você vai crescer como nunca, mas eu quero que você saiba, Deus sabe do que está fazendo. E quando você é dominado por essa certeza, só nos resta uma coisa: descansar. Eu quero que hoje você comece a descansar. Oh, meu Deus do céu, eu quero que você entenda que Ele está no controle, Ele não erra, Ele não perde o controle de absolutamente nada. Entenda, essa palavra é só para uma coisa hoje: te trazer a certeza que Ele está no controle de todas as coisas e que nada mudou debaixo do céu. Nada. Ele ainda está no controle. Aliás, não é Ele ainda, é Ele sempre estará no controle de todas as coisas. Eu tenho uma palavra e essa palavra ela é para você. Deus sabe o que está fazendo. Você não precisa se preocupar, você não precisa ficar sem sono, você não precisa perder a sua paz, porque a sua vida não está na mão de qualquer um. A sua vida está nas mãos do Senhor. E Ele é perfeito em tudo que faz, Ele não erra nas suas decisões e o plano dEle é muito melhor do que o que você planejou para você. Portanto, seja lá qual o processo que você esteja vivendo, entenda, confia, Deus sabe o que está fazendo. Ele nunca errou e não vai ser da sua vez que Ele vai errar e perder o controle. Portanto, descanse nele e tudo Ele fará. Fala, meu lindo, minha linda, você acabou de assistir uma mensagem do Mentoria de Vida. E eu tenho um convite para você que deseja se aprofundar ainda mais nessa caminhada com Jesus. Nossa escola Preach, exatamente. Você pode ser um aluno da nossa escola de teologia. Aliás, não é só teologia, é uma escola para a vida, uma escola que vai formar evangelistas da nossa nação. E para você ter mais informações, tudo está no link que está aparecendo abaixo, aqui na descrição do vídeo. Você vai colocar na descrição e abaixo ali tem um link da nossa escola para você ter todas as informações e eu vejo você. Deus abençoe e até a próxima. Nós estamos em Chapecó. Tem que respeitar essa cidade linda. Glórias. Ô, gente, vocês fazem suspense. Vocês fazem suspense. Antes de começar, eram uns anjinhos. Tudo quietinho. Agora os vida louca apareceram. E essa será a melhor
mensagem da nossa vida, a melhor gravação de série da nossa história. E essa palavra, aleluia, essa palavra vai, olha, eu não quero ser, empolgado demais, mas eu quero declarar que o que essa mensagem vai produzir em você vai transformar a próxima estação. E eu vou ser mais claro, vou dar nome, o seu 2026, no ano mais poderoso da sua história, o ano da maior colheita da sua vida. E começa numa palavra, e essa palavra é para você. E agora, antes de ir para a mensagem, eu quero pedir algo muito rápido. Curte o vídeo, comenta, compartilha. Quando você faz isso, o YouTube fala, uau, que vídeo bom, e manda para mais pessoas. E como nós queremos é que a mensagem alcance milhares e milhares, você vai ser um instrumento de Deus para fazer com que essa palavra alcance quem você ama e talvez quem você não conhece, mas vai saber da palavra por causa de você. Então curte, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Nós já somos mais de 10.500.000 pessoas. Aleluia! Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal, então se inscreve, ativa o sininho para não esquecer. Quinta, tem uma mentoria de vida, também no nosso canal do YouTube. E se for pouco para você, você pode todos os dias, de segunda a sexta, no SBT, às 7:30 da manhã, assistir o Bom Dia Esperança. Aleluia, amém. Agora, a última coisa é sobre a nova estação. Eu quero que você saiba que você tem duas opções. Ou você é parte do que Jesus está fazendo, ou você é um espectador do que Ele está fazendo. Eu quero convidar você a ser parte daquilo que Jesus está fazendo. E nós, através do nosso ecossistema, da nossa associação, temos alcançado milhares de pessoas. Colégios hoje no Paquistão, crianças cuidadas, mais de 500 crianças na África, projetos sociais, casas construídas, discipulado, milhares de vidas. São mais de 300.000 pessoas cuidadas pela nossa associação. E eu quero que você seja parte. Você pode ser um voluntário, você pode servir com o seu tempo, você pode ser um doador. E todas as informações que você precisa estão aqui embaixo. E agora eu quero te convidar para a palavra. Vamos para a mensagem. Aleluia! Hoje, a palavra que eu quero compartilhar com você, ela me parece um déjà vu de tantas outras vezes que já falei sobre esse personagem. Mas hoje, aliás, enquanto eu estudava e preparava essa palavra, com uma percepção de que tudo que planejamos é nada perto do que Deus tem. Essa mensagem me nasceu, me constrangeu. De um homem que você já ouviu eu falar, e que talvez você é até um pouco parecido com ele. Eu estou falando do Pedro, do Pedrão. Tem Pedros aqui na casa hoje. Mas olha, um detalhe muda todo o cenário. Quando Jesus aparece para Pedro, na beira do mar, pela primeira vez, a impressão que temos é que ali Pedro está conhecendo Jesus pela primeira vez. E se crermos dessa maneira, e se a informação que temos é essa, alguns detalhes mudam na compreensão da mensagem. Mas o que eu quero que você saiba é que na Galileia, na beira do mar, não é a primeira vez que Pedro está conhecendo Jesus. Pedro já sabia quem Jesus era. Tiago já havia conduzido Pedro a Jesus e Jesus já havia, inclusive, falado algo muito poderoso sobre Pedro. Então hoje eu quero ressuscitar em você e para nós, para essa nova estação, porque essa palavra é a última mensagem de 2025. E talvez agora você está concentrado em tentar imaginar o que vai ser da sua nova estação, desse novo tempo, desse novo ano, porque nós gostamos de marcos temporais.
Então você planeja muita coisa, você se envergonha de outras, então esse é o tempo da reflexão. Mas eu quero que você caminhe comigo para entender algumas coisas importantes. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 1 diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados juntos ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Pedro, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava no barco. Essa cena você já viu milhares de vezes. Alguém já leu, alguém já te contou, uma pregação já apareceu para você. E essa é a história, e a epígrafe do texto está escrito: Jesus está escolhendo os seus primeiros apóstolos. Mas lembre-se que Jesus já sabia quem era Pedro, e Pedro já sabia quem era Jesus a partir do seu irmão. Mas deixa eu lembrar você de alguma coisa aqui. Pedro era uma pessoa iletrada. Quando Atos vai falar sobre Pedro, ou sobre os discípulos, deixa claro que alguns, e nesse caso Pedro, era iletrado, não tinha estudo. Pedro nasceu em Betsaida, numa pequena vila de pescadores. Pedro é filho de Jonas. Pedro tem um irmão. Pedro cresce, se muda para Cafarnaum, com a sua esposa, com seu irmão, sua sogra. Esse é o pequeno relato da vida de Pedro. Pedro tem uma história programada para ele. Pedro tem um plano para a sua vida, e esse plano ele é geracional. O pai é pescador, com toda certeza, pela própria construção do texto, pela maneira que Cristo chama, falando Pedro, filho de Jonas. Está delineando uma história onde uma coisa se conecta com a outra. Então Pedro, ele já tem um plano para a vida dele, ele já sabe como as coisas provavelmente vão terminar, ele sabe quem ele é, ele sabe que ele é um cara temperamental, ele sabe quais são as limitações dele. Então, de repente, esse Pedro, que já tem toda a sua construção da sua história, da sua vida, vamos dizer, do seu futuro, ele é apresentado a Jesus. E quando ele é apresentado a Jesus, com toda certeza, Pedro ouviu Jesus pregando. Pedro ouviu Jesus ensinando, ouviu Jesus falando. E eu imagino a cena que não era algo, simples. Deveria ser algo muito poderoso, muito peculiar, porque basta imaginar que as multidões seguiam ele, se amontoavam em volta dele. Agora, compreenda a mentalidade de Pedro. Eu vou chamar com respeito aqui do Pedrinho. Imagina o Pedrinho que acabou de conhecer Jesus, olhando para Jesus, vendo Jesus ensinar, vendo Jesus atrair milhares de pessoas. Consegue pensar na possibilidade ou na probabilidade de Pedro lá dentro dizer assim: um dia eu vou ser o discípulo desse homem? Seja sincero. Você consegue imaginar Pedro olhando para Jesus e dizendo: um dia eu vou fazer obras maiores do que ele? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar Pedro olhando para aquela cena e dizendo: um dia o Espírito Santo de Deus vai descer conforme este homem haverá de nos prometer, e estarão todos confusos, e eu, Pedro, sairei para fora e pregarei o evangelho da cruz e da redenção, e 3.000 almas se converterão ao evangelho. Você consegue imaginar a criatividade de Pedro a esse nível, sim ou não? É óbvio que não. Esse é o cerne de tudo. É isso que nós somos. Se depender da nossa capacidade, a nossa vida já tem começo, meio e fim. Se depender da nossa realidade lógica, originária das nossas próprias tradições familiares, a gente já sabe inclusive quanto a gente vai ganhar, aonde a gente vai morar, o que a gente vai vestir, a gente já sabe de tudo. Então, compreenda que partimos do pressuposto aonde há um limite em nós,
e o limite em nós somos nós. Então agora, entenda que quando Pedro está sendo encontrado por Jesus pela segunda vez, Pedro está vivendo a vida dele. Pedro está sendo quem ele é, vivendo a sua realidade. A realidade de Pedro era uma realidade de incertezas, porque Pedro pescava à noite, Pedro estava voltando de uma pesca fracassada, o que não era muito novidade na vida do Pedro. Isso é comum de um pescador. Um dia você sai e pesca algumas coisas, alguns peixes, outro dia você não pesca nada. Então não há nada de novo, é a vida seguindo o curso natural. Enquanto, basicamente, a nossa vida é o resultado do nosso plano, a nossa vida ela é natural. Ela tem uma cronologia pragmática, conectada com a nossa própria história. Só que então, de repente, a Bíblia diz que Jesus está chegando na praia onde Pedro está também chegando. 2 aleluia. Eu vou falar de novo, porque sempre tem alguém que já pega antes da mensagem terminar. Eu vou falar de novo. Jesus está chegando na praia que Pedro está chegando. Obrigado, irmão. O seu aleluia me animou. Então eu vou falar novamente para ser pedagógico. Antes era somente lógica, porém, todavia, Jesus está chegando na praia que Pedro está chegando. Aliás, não há nada marcado, não há um encontro marcado, não é uma noite de cruzada, não é um grande evento, é só Jesus chegando. Mas como Jesus aonde chegava tinha uma multidão, então as consequências da multidão é um aperto, é a confusão, o caos. Então Jesus olha 2 barcos, mas um ele entra. O Pedro. O barco era do Pedro. Então Jesus entra no barco do Pedro. E a gente pode até pensar que Jesus precisava do barco, mas Pedro precisava mais do que Jesus tinha para ele, do que Jesus precisava do barco para pregar. Eu vou melhorar essa frase para você viver essa palavra comigo. Às vezes nós pensamos que Jesus precisa do que a gente tem, mais do que a gente precisa daquilo que Ele pode nos dar. Então a ordem vai se inverter rapidamente. Pedro está pensando que está fazendo um favor para Jesus, mas Jesus está prestes a mudar a vida do Pedro. Eu vou melhorar. Pedro tinha um plano, mas Jesus já tinha tudo planejado. A praia, o primeiro encontro, o segundo encontro, a noite sem peixes, tudo estava cronologicamente trabalhado. Então agora Jesus está no barco do Pedro. Pedro está num camarote, está vendo Jesus pregar, está na primeira fileira, está aqui, prega muito, prega fácil, é demais esse homem. Então agora Jesus vai dizer para ele: Pedro, agora eu vou resolver o teu problema. Pescou alguma coisa? E Pedro diz: não pesquei nada. E aí Jesus diz: então vais voltar a pescar. Pedro podia estar começando a imaginar o seguinte: rapaz, que confusão que eu arrumei para minha cabeça. O homem é bom de pregação, mas não entende nada de pesca. O peixe que eu pego é de noite, de repente está de dia. Tem uma barulheira na beira da água. Não vai dar peixe nenhum, essa confusão não tem nem sentido. Então ele olha para Jesus e diz: mestre, ele reconhece quem Jesus é. A gente pescou a noite toda. Não faz sentido voltar agora. E então Jesus diz: não, volta. Então ele fala: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Eu já devo ter pregado milhares de vezes sobre isso. Só que agora entenda, olha que coisa poderosa. Pedro pescou a vida inteira com um barco e uma rede. Mas quando ele vai com Jesus, quando Jesus vai e ele vai pela palavra, a Bíblia diz que ao lançar a rede, descobre que uma rede não é suficiente, um barco não é suficiente para aquilo que Jesus estava fazendo na vida dele. Meu Deus, não, irmão. Você... Antes de Jesus chegar na sua vida, um barco era suficiente, uma rede era suficiente, 2 ajudantes bastavam. Mas depois que Jesus chegou na vida de Pedro, um barco não era mais suficiente, uma rede não era mais suficiente, porque mesmo não estando no plano perfeito, a adaptação já era maior do que Pedro havia planejado para ele a vida inteira.
inteira. Quando Jesus chega, ele já produz a expansão do que você pensava que era o fim. E aquilo que você pensa que acabou, Deus não adapta, ele cria algo novo e muito maior do que aquilo que você planejou a vida inteira. É só o começo. É só o começo. Fala para quem está perto de você. É só o começo, é só o começo, é só o começo. Eu sinto a graça de Deus nisso. Eu estou olhando o Pedrão, eu estou olhando, imagina a carinha dele. Lança a rede. Peixe que não acaba mais. E Pedro começa a gritar: ô galera, ajuda! Vem ajudar! Eu nem sabia que tinha tanto peixe nesse mar. Corre! Corre, corre, corre! Ajuda! E os pescadores não estão entendendo nada. Não era um dia de pesca, não era uma noite de muitos milagres. Era um homem que já tinha lavado inclusive as suas redes, que agora estavam sujando novamente. Mas então eles vão, ajudam. E quando ele chega: Pedro, afasta de mim. Afasta de mim que eu sou pecador. Sai de perto de mim. Eu não mereço que o milagre que o Senhor fez. Porque na cabeça de Pedro aquilo era o máximo que ele teria para viver com Jesus. Entende? Como a nossa mentalidade é limitada, a gente pode estar vivendo um milagre com o Senhor e já acreditando que aquele é o último milagre, que é a última provisão, é a última estação, acabou ali. E de repente a gente vai descobrindo que quando a gente pensava que era o fim, era só o começo. Que quando a gente pensava que Deus havia parado de criar, era só o primeiro plano, era só o começo da ideia. Então agora Pedro vai descobrir. Pedro vai descobrir que aquele homem não foi ali para usar um barco. Ele foi ali para encontrar um pescador de almas. Talvez você ache que Jesus te encontrou com essa palavra por conta de uma resposta que você precisa de algo que não deu certo. Eu quero que você saiba que você está inteiramente enganado. Deus na verdade colocou você nessa palavra para tornar obsoleto tudo aquilo que você planejou sem Ele, para tornar, totalmente inaplicável tudo aquilo que você escreveu sem Ele, porque o que Ele vai fazer é tão maior, é tão mais extraordinário, é tão mais incrível, que o que você viveu em 2025 não se compara com aquilo que você vai viver em 2026. Se o que você viveu até agora foi o fruto dos teus planos, você precisa se preparar, porque os frutos daquilo que Ele planeja é muito maior do que a gente está preparado para entender, compreender ou tentar explicar. Eu vou melhorar, eu vou explicar. O que você vai viver em 2026, você não vai conseguir explicar com palavras. Você não vai conseguir entender de onde veio, como aconteceu, de que maneira isso encontrou você. Mas uma coisa você vai dizer: é graça, é Cristo. Foi Ele que entrou na minha história, foi Ele que mudou a minha vida. Eu não estou aqui porque queria, eu estou aqui porque Ele me enviou para esse lugar. Eu não estou vivendo isso porque planejei, eu estou vivendo isso porque a graça dele me alcançou. Eu estou aqui pregando para você. Eu sei o que isso significa para mim quando entro dentro do meu quarto e tranco a porta. Não há lógica, não há nexo, não há motivos. Tinha gente melhor, tinha gente mais inteligente, tinha gente mais capaz, tinha gente mais preparada, tinha gente na boca do gol. E o Senhor pegou alguém que estava no final da fila, alguém que estava para condenado, e disse: eu vou fazer o que ninguém fez, aquilo que ninguém tem poder de fazer na vida daqueles que ninguém acreditam. Sabe, essa é a graça do Evangelho. Deus não depende de você para fazer algo extraordinário. Deus só depende que você abra o seu coração, deixe Ele entrar, e a partir de você, o que era comum se tornará extraordinário. O plano que era simples se tornar imparável. Entendeu? Eu preciso continuar. Eu estou empolgado, desculpa. Nem comecei. Não aconteceu nada ainda, irmão. Aí não aconteceu nada ainda. Como que eu posso estar tão empolgado se não aconteceu nada ainda? Fala para quem está perto de você: é porque ele já leu o final. Como pode Deus estar tão empolgado com você, mesmo sabendo aonde você está ainda? Diga para quem está perto: Ele já viu o teu final.
Fala. Ele já viu você vivendo algo extraordinário. Ele já viu o teu milagre chegando. Ele já viu a provisão descendo sobre a sua casa. Ele já viu a restauração da sua família. Ele já viu o milagre completo sobre você. Ele já viu tudo. E ele está tão empolgado porque ele já sabe como a história termina antes de você começar a vivê-la. Aí o Pedrão está confuso. Pedrão está... Eita! E agora? O que eu faço? Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, eu vou ler. Mestre, eu vou no capítulo, versículo 8. E vendo Pedro, caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinha feito. E assim também estava Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Pedro: não tenha medo, Pedro. De agora em diante, pescará homens. Tiago e João perderam um sócio. Outras versões, Jesus diz que eu vou te transformar num pescador de homens. Hoje, você é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de homens. E eu vou ter 3 anos e meio para isso. Pedrão, não vai ser fácil, Pedrão. Você é duro de lidar. Você é difícil. Mas eu vou fazer, Pedro. Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra, você sabe. Bom, a crise de tudo é: por que Deus faz assim? Por que simplesmente Deus não nos deixa em paz? Era mais fácil só replicar a vida de alguém. Era mais fácil só, viver o que alguém já viveu. Mas quando Jesus chega na história, ele não repete nada. Ele faz tudo novo. Ele confunde tudo. Confunde os inimigos, confunde até mesmo nós, porque a gente entra em colapso nessa hora. Então, eu compreendo que quando olho para Pedro e vejo Pedro vivendo o que Jesus planejou, consigo, chegar numa pequena conclusão com a simplicidade que me é cabível para isso. Nada do que a gente planeja é mais inteligente, é mais criativo do que o que Jesus tem planejado para nós. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Você planejou, você orou e pediu coisas para o seu 2026. Mas eu preciso te dar uma notícia. O que você pediu é pouco. O que você orou é limitado. O que você acredita sobre o seu 2026 é nada perto do que Ele já preparou para você.
Talvez você pense que 2025 seria um pouco melhor do que 2024 e você se enganou. Sabe, talvez você acredita que 2026 vai ser igual 2025, mas eu quero declarar que 2026 não tem nada a ver com 2025. 2026 será o ano mais poderoso da sua vida, será um ano com os testemunhos mais incríveis para contar, será um ano onde você vai ver milagres, onde você vai ver a provisão do Senhor, onde você vai ver nascer coisas que antes estavam secas, apagadas no deserto, você vai ver. Só que aí que está. Para tanto, precisamos nos entregar ao plano. Essa palavra, ela é interrompida, ela é profética, mas ela é interrompida. Em algum momento refresco a sua mente. Porque Pedro ouviu e Pedro tomou uma decisão. E é isso, pastor, não adianta. Ouvir e não decidir muda nada. A rede cheia de pesca, de peixes, não será suficiente mais. Aliás, a não ser que você queira contar o mesmo milagre a vida inteira, administrar a mesma história de uma vez que Jesus te encontrou e você viveu um milagre e nada mais aconteceu. A Bíblia diz que Pedro imediatamente largou as redes, abandonou os peixes e tudo para trás e seguiu a Cristo. Glória a Deus, aleluia. A pergunta é: qual é o seu plano para 2026? Qual é a sua lógica, sabe, que você vai escolher para dominar a sua vida e a sua próxima estação? Qual é o plano que você quer que guie você? Porque de fato, você vai ter que decidir. Pedro poderia ter sido parte de um testemunho e talvez virasse a página e nunca mais ouvíssemos sobre ele. Mas Pedro se transformou em algo parte do ministério de Cristo. E muito do que sabemos sobre o Evangelho veio através do que Pedro também construiu, cheio do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos. Então, é poderoso, mas te confronta. Porque saber e não se posicionar é a mesma coisa que nada. Talvez você tenha um plano para o seu 2025, o seu plano para 2026 já está pronto. Mas tem milhares de pessoas na Bíblia que já tinham seus planos prontos. Maria só queria se casar. Moisés só queria fugir. José só queria sobreviver. Abraão só queria um filho. Mas para Maria, Jesus tinha algo muito maior. Ela seria o pai do Salvador. Cristo nasceu através de Maria. Para Moisés, que queria só ser um fugitivo, para ele, Deus tinha a libertação de um povo. Para José, que queria ser apenas alguém que sobrevivesse no meio dos irmãos, se tornou o governador do Egito. Para para Pedro, que queria ser apenas um pescador de peixes, se transformou no primeiro grande evangelista da Bíblia e um dos maiores apóstolos dos evangelhos. A pergunta é: e você? Qual é o seu plano? Se fosse você, dizia: Deus, esquece o meu plano, porque o teu é muito melhor do que o meu. A tua lógica, as tuas ideias são melhores do que as minhas. 2026 eu quero viver o que o Senhor tem para mim. 2026 eu quero viver a tua palavra para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor já escreveu para mim. Aleluia. E aí, entenda que para tanto necessário é uma decisão. E eu termino. A gente planeja, e não é errado planejar.
A gente escreve e não é errado escrever. Mas a gente não consagra e o nosso problema está aqui. A gente tem que colocar na mão dele. Eu tenho uma palavra para o seu 2026 e ela está sendo ecoada aqui em alto e bom tom. Você acha que 2025 foi maneiro? Ou talvez para você foi atribulado, cheio de problemas? Então deixa eu te falar uma coisa. 2026 será o ano mais poderoso da sua vida. 2026 será o ano mais extraordinário da sua história. No lugar que você chorou, eu quero declarar que no mesmo lugar você vai sorrir. No lugar onde houve batalhas, nesse mesmo lugar as suas vitórias serão celebradas. 2026 será o ano da maior colheita da sua história, porque desta vez não são os seus planos em ação, dessa vez não será a sua criatividade em ação, mas a vontade soberana de Deus sobre você. Porque você já entendeu que o seu plano é pequeno, modesto, simples. Você pediu pouco e Deus já planejou tudo e será muito maior do que você acreditou, do que você esperou, porque nem se compara com aquilo que você acreditava sobre você. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pedro demorou 3 anos e meio. Mas quando Pedro viu, Pedro estava falando em alta voz sobre Jesus. Pedro estava gritando o evangelho sem perceber que estava se tornando o que Jesus havia dito para ele no segundo encontro, eu acredito que seja. Pedro se transformou no pescador de almas que Jesus havia prometido. Sabe, vai ter um momento da sua vida que você vai se encontrar em um lugar que você vai olhar para dentro de si e vai dizer: como é que foi que eu cheguei aqui? Você não está pegando, eu vou falar de novo. Vai chegar um dia, e que seja 2026, que você vai se olhar no espelho, você vai olhar para dentro de você e vai dizer: como é que foi que eu cheguei aqui? Que coisa doida é essa que eu vivi, não sei explicar, que me trouxe para esse lugar? O que foi que eu semeei a ponto de colher o que eu estou colhendo? Porque vai ser tão extraordinário, vai ser tão extraordinário que você vai dizer: não é possível, não tem como explicar. E aí lembre-se dessa palavra, a resposta já está dentro de você: é graça. Não é o meu plano, era o plano dele desde o começo. Não é a minha habilidade, mas é o amor dele derramado sobre mim. Não era absolutamente nada do que eu esperava, porque é muito maior do que tudo aquilo que alguém que veio antes já viveu. E por isso, só tem um nome para aquilo que Deus está fazendo: milagres, milagres, milagres e graça. Graça. Essa é a nossa última mensagem de 2025. E eu tenho uma declaração que salvei para te desejar feliz ano novo. Aleluia. 2 irmãos só pegaram, então eu acho que eu deixo para 2026 no final. E uso para 2027. É porque, poxa, tão bonitinho, tá? Vale a pena? Será ou não? Então essa palavra é para você, que está nos últimos minutos de 2025. Que está nas últimas, horas de viver algo novo. Não que Deus precise de uma virada de ano para fazer algo na sua vida. Ele pode fazer exatamente agora.
Deus pode fazer exatamente agora. Não precisa virar o relógio, não precisa mudar no calendário. É só deixar ele entrar, é só deixar ele chegar, é só deixar ele entrar no teu barco, é só deixar, é só permitir. Mas eu quero ser profético dentro de um tempo. 2026 não será um ano comum. Será o ano em que seus planos se renderão aos planos de Deus. O ano em o que você achava distante se tornará real. E o que parecia perdido voltará à vida pelo poder do Senhor. Este será o ano da colheita, o tempo em que Deus fará florescer tudo o que você semeou com lágrimas e multiplicará tudo o que você entregou com fé. Os céus estão abertos sobre a sua casa e a mão de Deus está movendo o que você achava que não tinha mais conserto. Tudo o que você viveu até aqui foi apenas um ensaio. 2025 foi o campo de batalha, mas 2026 será o campo da colheita. Será o tempo de ver os planos de Deus superando tudo aquilo que você pediu, as promessas vencendo o medo e o propósito anulando o passado. Deus vai alinhar os seus caminhos, restaurar o que foi rompido e te surpreender com o que Ele já havia preparado em silêncio. E é dessa mensagem, com essa palavra, que eu desejo para você um feliz ano novo e um melhor ano da sua vida. Em nome de Jesus. Senhor, faça desse ano o melhor ano da nossa história. Nós cremos que o Senhor está no controle, que tudo será novo, que tudo será diferente e maior do que tudo aquilo que planejamos. Deus, Tu estás no controle. Tudo é Teu, a glória é Tua, a honra é Tua, o louvor é Seu. Tudo que viveremos será para a glória do Teu nome. Mas entendemos que nossos planos não servem mais, são obsoletos, porque o que o Senhor tem é muito melhor. Amém. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Mas esse é só o começo da jornada e tem muito mais de Deus para você. E eu quero te fazer um convite. Aliás, eu quero te apresentar algo que pode fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada e a sua jornada para 2026. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo, já é uma realidade e já é um best-seller que está abençoando milhares de pessoas. Uma palavra para cada dia do ano, para você começar o dia dizendo: Oi Deus, sou eu de novo, preciso de uma palavra. E eu quero declarar que haverá respostas diárias sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse livro já está à disposição. E eu vou deixar o link para quem quiser, com frete grátis para o Brasil inteiro, na descrição do vídeo. E é isso, Deus te abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário.